Bom, vamos começar a ouvir o nosso ministro Barroso, depois o opinião da senadora Ana Amélia. Bom dia a todos, é muito prazer, muita honra de estar aqui, compartilhar algumas ideias, algumas reflexões sobre a reforma política, que considero uma agenda ainda inacabada no Brasil, e tenho muito prazer de partilhar esse painel com o meu amigo Murilo Aragão e com a senadora Ana Amélia. Uns 12 anos atrás, eu escrevi uma proposta de reforma política para o Brasil. Escrevi como professor, ninguém havia me encomendado. Eu constituí um grupo de estudantes e um doutor, pesquisadores. Nós produzimos um aventado estudo sobre as transformações que me pareciam próprias de serem feitas olhando o mundo a partir de 2006. Eu publiquei uma revista, fiz separadas e distribuí para todos os atores políticos relevantes. Deu traço no Ibope. Nenhum feedback. E olha que eu produzo há muitos anos e em tempos de internet e outras coisas que eu escrevi geraram debates, críticas positivas, críticas negativas. Não aconteceu nada. Se eu não tivesse tantos anos de análise, eu acho que poderia ter sido muito problemática essa rejeição das minhas ideias. Mas a verdade é que o tema da reforma política, ele enfrenta duas dificuldades para aflorar de uma maneira mais consistente no debate público, a meu ver. A primeira delas é que, de fato, é um tema que envolve muitas tecnicalidades e sutilezas. E as pessoas, durante a chegada do senador Gustavo Buarque, Olha, Eliseu! Portanto, as muitas tecnicalidades afastam as pessoas desse debate. Há um segundo problema, mais complicado ainda, é que as transformações que o país precisa, a meu ver, no sistema político, dependem da participação das pessoas que vão ser afetadas por essas mudanças. Portanto, é muito difícil romper um certo ciclo de inércia em relação a isso. E é sobre a reforma política e a necessidade de certas transformações de costumes que eu gostaria de conversar com todos nessa manhã. Portanto, uma conversa franca. Como deve ser uma conversa com pessoas que estão ingressando na vida pública, apesar de eu andar um pouco ressabiado com esse negócio de franqueza. Eu fui dar uma palestra em São Luís há 2 semanas atrás, eram 28 anos de uma universidade lá. Era um evento, era uma importante instituição regional. Então, quando eu fui do aeroporto para o hotel, havia 3 outdoors enormes comemorando o aniversário da instituição com uma foto minha enorme também, e provavelmente retocada. E aí eu entrei no elevador no hotel e uma senhora virou-se para mim e falou assim: o senhor é o ministro Barroso, eu vi o senhor nos outdoors. Eu disse: ah, pois então. E ela disse: ministro, a gente fica bem melhor na fotografia. A minha chefe de gabinete que estava comigo, ela ficou nervosa e não conseguiu se expressar bem, mas acho que não. Mas uma conversa franca sobre o sistema político na presença de pessoas que honram, aliás, a classe. A democracia contemporânea, como eu a vejo, ela é feita de votos, de direitos e de razões. A democracia tem uma dimensão representativa que é a dimensão tradicional, cujo elemento central é o voto e cujos protagonistas são o Congresso Nacional e o Presidente da República, agentes públicos eleitos. Mas há uma segunda dimensão da democracia,
que é a democracia constitucional, que ela é baseada em direitos fundamentais. A democracia não é só o governo da maioria, é também o respeito aos direitos fundamentais. O protagonista da preservação dos direitos fundamentais é o Judiciário e, no seu topo, o Supremo Tribunal Federal. E há uma terceira dimensão da democracia, que é a democracia deliberativa, em que o processo de participação política não se dá apenas no momento do voto, mas se dá num debate permanente que se trava com a sociedade. Portanto, o protagonista da democracia representativa é a sociedade civil. E um debate público de qualidade é um capítulo decisivo da democracia deliberativa. É isso que justifica a minha presença aqui. Participar do debate público e tentar encontrar caminhos e soluções para os problemas que nós enfrentamos. Embora a democracia tenha essas três dimensões, eu vou focar a nossa conversa na democracia representativa e os problemas e dificuldades que eu acho que ela enfrenta no Brasil hoje. Portanto, nós vamos conversar sobre o sistema político brasileiro. O sistema político, ele inclui o sistema de governo, o sistema eleitoral e o sistema partidário. Nós temos problemas, eu penso, nos três domínios. E, por esta razão, acho que devemos enfrentá-los abertamente. E acho que o país, apesar de ter feito algumas reformas, a maior parte cosmética, e algumas reformas pontuais importantes, como cláusula de barreira e a proibição de coligações lá na frente, acho que nós ainda precisamos de uma reforma política capaz de produzir três resultados, três objetivos. O primeiro, baratear o custo das eleições. Eu acho que isso deve ser uma obsessão. Segundo, aumentar a representatividade democrática do Congresso. E terceiro, facilitar a governabilidade. E gostaria de dar um exemplo de cada uma dessas situações e por que eu acho que esses são objetivos verdadeiramente importantes. Baratear as eleições. O custo das eleições produz duas consequências extremamente negativas que saltam aos olhos. A primeira é a dificuldade de atrair novos valores para a vida pública. Como os senhores saberão, possivelmente melhor do que eu, uma eleição para deputado federal em um estado médio da federação custa entre 5 e 10 milhões de reais. A este preço, você não consegue atrair cidadãos comuns e idealistas que não sejam herdeiros ou que não tenham um patrocinador. E não por outra razão, a renovação na política se tornou extremamente difícil. E porque eu acho que isso é indispensável, eu aceitei, nesta semana particularmente atribulada da minha vida, como tem sido todas ultimamente, o convite de um livro para estar aqui e compartilhar ideias com todos, porque eu acho que a gente precisa trazer pessoas novas. O que aconteceu no Brasil, por esta primeira causa, a dificuldade da política atrair os jovens, é que os jovens começaram a ir para o judiciário, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, e aí procuram transformar o mundo via judicialização. E acho até que há judicializações positivas, mas a judicialização tem um teto, tem um limite. A partir de um determinado ponto, a gente precisa de política mesmo, políticos de qualidade. O custo, portanto, tem esta primeira dificuldade, essa primeira consequência, não atrair gente boa e nova. E é por esta razão que você tem tantos movimentos hoje importantes tentando furar este ciclo. A segunda consequência é ainda pior, ou tão ruim quanto. É que o custo das eleições obriga os candidatos, muitas vezes, a irem buscar os financiamentos mais extravagantes. E detalhe,
custa entre 5 e 10 milhões. Mas o máximo que um parlamentar pode ganhar em 4 anos de mandato, legitimamente, é R$1.100.000 líquidos. Portanto, se ele não gastar um centavo com coisa alguma, ainda há uma diferença muito relevante entre o que custa e o que se pode arrecadar. E acho que esse gap, acho que esta diferença está na raiz de boa parte dos problemas de corrupção que a gente tem no Brasil, que é associada ao financiamento eleitoral. Tanto por estas duas razões, seria possível citar outras, eu acho que baratear o custo das eleições deve ser uma obsessão para atrairmos pessoas novas e acabarmos com mecanismos nebulosos de financiamento eleitoral. O segundo problema, eu acho, é que há uma baixa representatividade do Congresso de uma maneira geral, sobretudo na Câmara dos Deputados, onde a eleição é feita pelo voto proporcional em lista aberta e ainda nessas eleições com coligações, que acrescenta um componente de desastre ao que já era muito ruim. Por que eu acho que o voto e o sistema proporcional em lista aberta no Brasil deixou de servir bem à democracia? O sistema proporcional em lista aberta, como todos sabem bem, cada partido apresenta a sua lista de candidatos e o eleitor é livre para votar no candidato da sua escolha. Essa é a parte sedutora desta fórmula. O problema com ela é que o eleitor vota em quem ele quer, mas ele elege quem ele não sabe. É assim que funciona o sistema eleitoral brasileiro. Porque o eleitor vota no candidato, mas o seu voto, na verdade, vai para o partido. E cada vez que o partido preenche o quociente eleitoral, o mais votado do partido ocupa a vaga. Se preencher uma segunda vez o quociente eleitoral, o segundo mais votado ocupa a vaga. Só que menos de 10% dos candidatos são eleitos com votação própria. Portanto, mais de 90% dos candidatos são eleitos pela transferência do voto partidário. O que acontece ao fim do dia é que o eleitor não sabe exatamente quem ele elegeu para a Câmara dos Deputados. E o candidato não sabe exatamente por quem ele foi eleito. Enquanto que é um sistema, para usar o termo da moda, sem accountability. O eleitor não tem de quem cobrar e o eleitor não tem quem prestar contas. E, portanto, se qualquer pessoa quiser saber como é que se posicionou o seu deputado em relação à reforma trabalhista, em relação à reforma da Previdência, ou em relação à reforma tributária, não tem como saber. E porque assim funciona o sistema, os eleitores na semana seguinte ou 15 dias depois já não lembram mais em quem votaram nas eleições proporcionais. E eu faria, se tivéssemos tempo, essa pergunta a todas as pessoas aqui para constatar que mais de 90% verdadeiramente não lembram e, para ser absolutamente sincero, Jô tampouco. Portanto, esta é a verdade de um sistema em que a cidadania não consegue acompanhar a sua representação política. Não sem surpresa, quem tem olhos de ver constata um perigoso descolamento entre a classe política e a sociedade civil no Brasil, em que uma não se sente representada pela outra e a outra também não dá muita bola para a primeira. Esta é a verdade. E a política passa a ser um mundo à parte, desconectado da realidade social. Portanto, em uma democracia, política é gênero de primeira necessidade. E, portanto, nós temos que aumentar a representatividade política do parlamento. Eu estou no Supremo Tribunal Federal há 5 anos. O Supremo Tribunal Federal, hoje em dia, virou
protagonista, muitas vezes, de um debate público, de um debate político que deveria ser travado no Congresso Nacional. Portanto, eu acho que a gente deve ter este compromisso com melhorar a qualidade da política, porque não há alternativa à política. Nós já experimentamos, o mundo já experimentou, das ditaduras militares aos fundamentalismos religiosos. Portanto, a gente tem que investir mesmo na melhoria da política. Em terceiro lugar, é preciso facilitar a governabilidade. O modelo de presidencialismo de coalizão que nós temos hoje no Brasil, com esse sistema partidário, é altamente indutor do fisiologismo e da corrupção. São 35 partidos, com mais outro tanto na fila para serem criados. Partidos políticos no Brasil viraram um business privado, um negócio privado. E, evidentemente, não é para ser assim. Um negócio privado em que muitos deles vivem da venda do tempo de televisão para os maiores, quando não, coisa pior, da apropriação privada do fundo partidário. Portanto, nós temos que fazer um diagnóstico severo de que o sistema partidário, tal como ele hoje está configurado no Brasil, é a institucionalização da desonestidade. E a gente tem que reagir a isso se nós queremos furar o cerco, deixarmos de ser um país de renda média e criarmos uma cultura de um mínimo de decência à política. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, quando houve a transição do governo da presidente Dilma Rousseff para o governo do presidente Michel Temer, consultou-se um importante médico de São Paulo, que havia sido dirigente de um importante hospital, para ser ministro da Saúde. E ele dizia: eu aceito, o médico renomado ia deixar a sua prática privada para ingressar no setor público. Mais ou menos o mesmo que eu fiz. E tem custo alto. Se ele ia se dispor a pagar. E, portanto, ele disse: eu aceito o Ministério da Saúde, mas eu quero levar a minha equipe. Eu disse: não, a sua equipe não. Os cargos são do partido. E geralmente não é para fazer coisa boa. Portanto, você cria uma cultura em que o presidente é refém de um fisiologismo que muitas vezes é um fisiologismo para desviar dinheiro mesmo. E, portanto, esse modelo, se ele persistir, nós não vamos conseguir mudar os paradigmas que nós queremos mudar. O segundo fato que documenta o modo como se faz política e se fazem negócios no Brasil. Muito comumente. E é claro que sempre ressalvadas as pessoas de bem, as pessoas idealistas que estão lá tentando mudar isso. O modelo padrão de se fazer política e negócios no Brasil funciona mais ou menos assim. O agente político relevante indica o dirigente da empresa estatal com metas de desvio de dinheiro. O dirigente da empresa estatal frauda a licitação e contrata a empresa que tem compromisso com o esquema de desvio de dinheiro. A empresa contratada superfatura o contrato administrativo para gerar um excedente de dinheiro que vai ser distribuído de acordo com a orientação do agente político relevante que fez a primeira nomeação. Este não foi um caso isolado que se descobriu. Com muita tristeza, eu gostaria de dizer que esse é um modelo padrão de se fazer política e de se fazer negócios no Brasil, tal como eu vejo no meu ponto de observação. E, portanto, nós precisamos cumprir esse paradigma. Porque a discussão de se o dinheiro vai para a campanha ou vai para o bolso é totalmente irrelevante a essa altura. Geralmente vai um pouco para cada lado. Porque o problema não é para onde o dinheiro vai. O problema é de onde o dinheiro veio. É de uma cultura de desonestidade e de incorreção que se generaliza a partir de cima e passa a ser replicada em toda parte
do país. E tem espaço para gente totalmente decente e honesta no Brasil. O sujeito perde a parada. Para quem, Marcelo? Portanto, a gente precisa mudar esse paradigma. Precisa ter a consciência de que isso se generalizou de uma forma muito abrangente e a gente tem que recompor caco por caco este modelo. Eu já vou caminhar para o fim. Então, esse é o diagnóstico. O que eu acho, onde eu acho que estão os grandes problemas? No custo, na baixa representatividade e na dificuldade de se governar. O presidente é refém de um sistema muito ruim, com esta atomização partidária. Foram aprovadas recentemente uma cláusula de barreira, que provavelmente vai contribuir para a redução dos partidos. O Supremo tem uma culpa relevante no atraso desta agenda, porque lá atrás, eu quero dizer, senadora, que eu não estava lá, e desde aquela época eu apoiava a cláusula de barreira. Mas o Supremo derrubou a cláusula de barreira e atrasou muitos anos esta redução do número de partidos. Só para fazer um parênteses, é claro que quando você comenta a vida em videotape, ela fica mais fácil. Naquele momento, final dos anos, estamos aí em 2006 ou 2008, foi quando o Supremo derrubou, a intenção, pelo menos de muitos, é que os partidos tradicionais e autênticos de esquerda iriam também pelo ralo e, portanto, houve uma certa mobilização para não deixar esses partidos serem diluídos, digamos assim. Mas foi um mal. E aqui, se eu puder compartilhar uma experiência que considero importante na vida, quando estiverem em dúvida sobre seguir um princípio que consideram importante ou tomar uma decisão pragmática que parece ajudar circunstancialmente, escolha um princípio, porque a gente sempre se arrepende ali na frente. Princípios são a melhor forma de trafegar pela vida. Não são princípios abstratos sem olhar para o mundo real. A gente tem que olhar para o mundo real, mas tomar as decisões com base em valores e não decisões imediatistas. Portanto, entre a decisão pragmática que viola um princípio ou o princípio, escolha um princípio. A vida fica melhor e, às vezes, atrasa um pouco a chegada. Mas aqui para nós, o que vale a vida não é a chegada, é o caminho e a maneira como a gente o percorre. E, portanto, a gente não deve fazer concessões no caminho para chegar a algum lugar, se essas concessões traírem a finalidade do lugar aonde você Eu tenho as 3 propostas, e com elas eu vou concluir, que são as mesmas lá de 2006. A primeira, em 2006, eu propunha como sistema de governo uma atenuação desse presidencialismo imperial brasileiro. Um modelo próximo ao que se pratica em Portugal e, em alguma medida, na França, em que o presidente é eleito por voto direto, conserva competências importantes, mas não é o condutor do varejo da política. Tanto o presidente nomeia os ministros dos tribunais superiores, nomeia os comandantes militares, conduz as relações internacionais, nomeia os embaixadores. Ele pode ter a iniciativa de algumas leis e ele indica um primeiro-ministro. Mas o primeiro-ministro tem que ter respaldo no Congresso. E é o primeiro-ministro que vai tocar o dia a dia da administração, o dia a dia da política.
e se ele perder sustentação política, você pode destituí-lo sem nenhum abalo à estabilidade institucional. Eu juro a vocês que eu escrevi, e está publicado em 2006, e propunha que esse modelo semipresidencialista vigorasse 8 anos depois. Portanto, em 2014, teria nos poupado de muitos dissabores se nós já tivéssemos uma fórmula de lidar com a perda de sustentação política. Portanto, não é um remédio paliativo para depois de amanhã. Acho que deve ser um projeto amadurecido para além das eleições. Que é outra coisa que a gente precisa no Brasil, pensar a vida lá na frente. A gente não pode viver a vida para as próximas eleições. A gente tem que pensar em como aprimorar as instituições. Portanto, a minha ideia de sistema de governo, que aliás recebeu recentemente adesões surpreendentes, mas quero dizer que eu defendo isso há 12 anos, é a de um modelo semipresidencialista. Mas não é para salvar um governo que perdeu legitimidade. É como uma nova forma institucional ali na frente, porque o presidencialismo na América Latina é uma usina de problemas. E, portanto, a gente tem que, pensando a vida a longo prazo, ter um modelo alternativo. Em segundo lugar, isso para o sistema de governo. O sistema eleitoral. Eu penso que nós precisamos testar um modelo diferente desse voto proporcional em lista aberta. E, portanto, eu defendo, muita gente defende, o senador Gustavo, eu sei que já defendeu, não sei se pensa assim ainda, o sistema distrital misto. No modelo alemão. Como é que funciona esse sistema? O sistema distrital misto, metade da Câmara dos Deputados é eleita pelo voto do distrito. E a outra metade é eleita pelo voto do partido. O eleitor, portanto, tem 2 votos. O seu primeiro voto é no candidato do seu distrito. Cada partido lança um candidato e ele, eleitor, escolhe um candidato. Por que eu acho que isso é bom? Por 2 razões associadas aos objetivos que anunciei anteriormente. Primeiro, barateia o custo das eleições. Você vai fazer campanha apenas numa circunscrição delimitada. Dependendo do estado, vão ser 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas. Em São Paulo, 500 mil, não saberia dizer com precisão, mas seja como for, fazer campanha para 500 mil é mais barato do que fazer para 30 milhões. Portanto, você, em primeiro lugar, barateia a campanha. E, em segundo lugar, você aumenta a representatividade democrática, a capacidade do eleitor de 4 anos depois poder verificar o que o seu candidato fez ao longo dos 4 anos. E, portanto, você pode monitorar o seu candidato e ver se ele correspondeu à sua expectativa. Caso sim, você o reconduz, caso não, você opta por outro. Não consigo pensar de forma mais democrática do que essa para a representação política. O segundo voto seria um voto do partido. E aqui eu defendo uma lista flexível, se chama. O partido apresenta a lista e o eleitor pode votar no partido, seguindo a lista, ou o eleitor pode ter a liberdade de votar fora da lista, em um nome. Se este nome, fora da lista, preencher o quociente eleitoral, ele passa à frente. E quer dizer, ele vai estar na lista partidária, mas pode não estar nos primeiros. Mas se ele preenche o quociente eleitoral sozinho, ele conquista o direito de entrar. E eu deixo essa válvula de escape, porque como a tradição brasileira é esta, e quando você fala lista fechada, todo mundo fica arrepiado com a ideia, embora na lista fechada você saiba quem você está elegendo. No sistema de lista aberta você não sabe, em última análise, quem está elegendo. Mas é tão difícil de explicar isso, e é tão difícil de as pessoas entenderem isso, que é melhor deixar em aberto a possibilidade de votar, e se o candidato conseguir furar o cerco, ótimo. Por que eu acho que esta forma da lista é boa?
porque a gente precisa renovar a política e precisa dar pluralismo e diversidade à política. Uma lista, você vai ter os políticos tradicionais, porque o país precisa deles, mas você pode ter um professor, você pode ter um líder comunitário, você pode ter um representante, você pode trazer gente que normalmente não estaria na política, mas que vai poder ingressar nela, às vezes só por um mandato, para participar de um debate público de qualidade. Portanto, você pode, o partido, escolher um economista, ou um jurista, ou um líder sindical, ou um líder comunitário, e salpicar esses nomes numa lista. Aumenta o pluralismo, aumenta a diversidade da política, além do que, na lista, você não tem cada um correndo atrás do seu próprio dinheiro, você também institucionaliza o financiamento eleitoral e facilita a fiscalização. Essas são algumas ideias para o sistema de governo e para o sistema eleitoral. Eu acho que para o sistema partidário a gente precisa ver como vai funcionar esta cláusula de barreira introduzida e ver se ela é suficiente para produzir a redução dos partidos a um número administrável de partidos que tem um mínimo de base programática e autenticidade na sua representação, o que também considero extremamente importante. Esse modelo que eu estou propondo, eu acho que concilia interesses de diversos partidos, salvo dos pequenos partidos que não bloqueiam a aprovação destas medidas, mesmo que seja para uma eleição mais à frente. Eu preciso encerrar e concentrei a minha atenção e a minha energia em discutir questões associadas ao sistema político brasileiro, porque acho que esse é o tema que interessa a todos. Gostaria de dizer, antes de encerrar, que o Brasil vive um momento muito difícil. Talvez na minha vida adulta, um dos mais difíceis, do ponto de vista de capacidade de prever o que vem pela frente. Porém, democracia é a nossa única alternativa. É por isso que a gente precisa de pessoas como vocês. E, portanto, o slogan que eu tenho usado para mim e compartilho com vocês, e por ele encerro, é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça a sua parte o melhor que puder. Muito obrigado. Bom dia, amigos e amigas. É uma honra extremamente extraordinária participar de um evento como esse, que um ministro da Suprema Corte é festejado como um popstar. Já é um grande avanço. Estar na companhia do meu querido colega, senador Cristóvão, nosso sempre emérito professor de todos nós. E com Murilo Aragão, que é um dos cientistas políticos mais respeitados do país, participando de um evento em que Eduardo Mufarrege e um grupo de idealistas corajosos e brasileiros ousados decidiram arregaçar as mangas e mudar as coisas, mudar o sistema, renovar. Agradecer também ao Correio Brasiliense por essa parceria exitosa. Recentemente eu ouvi desolada, confesso, o resultado de uma pesquisa em que 62% dos jovens brasileiros, ministro Barroso, querem sair do Brasil. E este grupo aqui, ao contrário, como eu ouvi do senhor num evento de procuradores de Estado, esse grupo aqui está disposto ao caminho contrário, mudar o país e não mudar de país. E mudar o país, meu caro Eduardo, a única via no sistema democrático é pela via política. E é exatamente isso que vocês estão buscando e o que nós aqui confiamos e acreditamos piamente, como é o caso do Cristóvão, como é o meu caso, e também do ministro Barroso pela expressão que veio aqui. Queria também dizer que aqui nós discutimos no Brasil muito a questão de cobrar do Congresso Nacional, cobrar da Câmara, o que faz muito bem à sociedade, absolutamente ética e rigor político.
mas ninguém chega no Senado ou na Câmara pelas suas próprias pernas. Só chega pelo voto dos senhores, na Câmara e no Senado, numa Assembleia Legislativa ou numa Câmara Municipal. Portanto, a responsabilidade, a sociedade deve entender a relevância daquilo que o ministro aqui ponderou sobre o voto. E, de novo, no regime democrático, a única forma de mudar é pela democracia. E a democracia pressupõe, evidentemente, uma composição de um Congresso que tenha absoluto compromisso com o rigor ético. Hoje, a sociedade brasileira, lamentavelmente, no meu modo modesto de entender, está terceirizando a ética. E por que eu digo isso? Porque a sociedade tolera muitas coisas sérias e graves, mas ela quer que o Congresso seja honesto. Na série O Mecanismo, o enredo da Lava Jato, para mim, é um detalhe. A parte final do mecanismo mostra exatamente isso, a terceirização da ética. E se os senhores lembram a parte final do mecanismo, qual é a lição que fica? Que o encanador se corrompe. Aí começa o mecanismo da corrupção. Portanto, ele não nasce aqui em cima, ele nasce aqui embaixo. E se lá em cima o Congresso está do jeito que está, precisamos olhar para cá, para a nossa sociedade, ver o que está acontecendo na nossa sociedade. Queria também dizer, por fim, que eu acredito, apesar da crise, que o Brasil é maior que ela. E como o ministro aqui também falou, e certamente o Cristóvão falará, nós temos que estar permanentemente vigilantes. Não podemos, sob hipótese alguma, permitir e aceitar atalhos na Constituição e na democracia. E aí, para encerrar, lembro uma frase de Chico Xavier: você não pode fazer um novo recomeço, mas pode sim fazer um novo fim. E este fim que seja auspicioso para esse Brasil que está sangrando neste momento, com as suas instituições correndo risco e nós tendo a responsabilidade aumentada exatamente por isso. A estabilidade institucional é a que mais nós precisamos defender. Como eu defendo o Lava Jato, como eu defendo a transparência, o fim das regalias em todos os poderes, o fim do foro privilegiado e tantas outras iniciativas que são relevantes, que estão a caminho do Congresso Nacional. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde a cada uma e a cada um de vocês. O ministro se justificou saindo por causa do trabalho dele e é verdade. Então quer dizer que eu cheguei atrasado e a assinatura da dele também por conta do nosso trabalho. Estava na nossa sessão de uma comissão de Relações Exteriores, que saímos ainda no meio, mas se tivéssemos saído antes, ficaria mal. Não mereceríamos estar aqui falando de reforma política se não cumpríssemos bem a nossa tarefa política. Por isso, eu quero dizer a vocês que o Brasil hoje, e nesse ponto, eu sou mais pessimista, aliás, pessimista em relação ao ministro, que se diz otimista, que mostra que o Brasil está complicado. E juiz devia ser pessimista, político devia ser otimista. Eu estou pessimista porque eu vejo diante de nós um processo, não de crise, mas de desagregação social, que é um estágio superior à crise. Crise a gente arruma, demora pouco, desagregação social é quando se perde o controle. Nós estamos perdendo o controle do funcionamento da economia, da sociedade. Temos que ter consciência da crise que nós atravessamos. E aí, a causa, se é o vazio político, temos que fazer a reforma política. Mas aqui eu vejo uma preocupação que eu quero trazer para vocês. A reforma política, ela tem que se dar em dois níveis. O nível da infraestrutura, que são as legislações, são as leis, as organizações, e o nível da superestrutura, que é a mente política dos líderes e do povo em geral. Do ponto de vista da infraestrutura, o ministro aqui fez boas sugestões. E uma década e meia, creio, trabalha uma proposta que eu chamo de reforma política republicana.
são 50 e tantas propostas do que fazer, começando divididos na reforma eleitoral, que é o que mais as pessoas se interessam, mas também a reforma no funcionamento do legislativo, a reforma no funcionamento do executivo, a reforma no judiciário, que está precisando, reformas culturais, para que o povo entenda a política, reformas moralizadoras, diretamente moralizadoras, e é o que eu chamo de medidas transitórias. Isso é a superestrutura. Lamentavelmente, eu não fiz percepção de reproduzir o suficiente para vocês. Terei xerox de algumas cópias antes de vir para cá. Mas o que eu quero dizer é que essas reformas e todas as outras não darão resultado se a mente continuar a mesma. Nós temos um problema maior que todos. Nossa, digo a minha, não seria suficiente. Nossa geração não está à altura da crise que o Brasil atravessa. Nossa geração não está com uma questão de mentalidade. A mente brasileira, como ela foi feita, ela não aceita, por exemplo, o longo prazo e o curto prazo. Não aceita que governo tem limitação de recursos. Faz parte da mente brasileira tratar o tesouro nacional como se fosse a cartola de um mágico, de onde você tira dinheiro à vontade. Não faz parte da mente política brasileira que a repartição dos recursos disponíveis nas mãos do Estado exija um aumento de impostos que atrapalha a economia ou tirar recursos de um setor para outro. Não faz parte da mente brasileira essa ideia de disputa de recursos públicos. E faz parte da mente brasileira a ideia de que R$1 permite comprar duas coisas ao mesmo tempo. Como um tijolo poderia ser usado em duas paredes ao mesmo tempo. E o Brasil inventou uma maneira de usar um só tijolo em duas paredes. Pega o tijolo, dissolve na água, faz dois, bem fraquinho, e põe na parede. E as paredes caem. Isso é inflação. Você só tem R$1, mas quer fazer 2 gastos com ele. Aí você reduz o valor dele a metade. E diz, eu tenho aqui R$1, aqui R$1. Aí só vale, não 2, só vale. A mente brasileira, para mim, é o problema mais grave da reforma política. E a minha geração, agora eu falo a minha, não está lá. Tanto que não conseguimos fazer reforma. Consegui escrever como intelectual, não consegui executar como político. Não conseguimos aprovar, nem debater de fato. Mas não é só a minha. A geração biológica de vocês também não está tudo. Se não mudar a mentalidade, se ficar prisioneira a geração de vocês apenas as mudanças de como eleger, quem financia, nós não vamos sair dessa crise. Eu digo isso para dizer que, apesar de tantas sugestões que tem aqui, eu até anotei, são 57 sugestões de reformas, apesar disso, a grande reforma não está aqui. A grande reforma está na construção de uma nova mentalidade no Brasil. E a mentalidade a gente se faz nas escolas, a gente se faz na mídia, a gente faz na família. Essa santíssima trindade da educação. A questão educacional, ela faz parte da questão reforma política. E nós temos dificuldade para entender isso. Se vocês querem, como eu sei, transformar a política no Brasil, tem que pensar propostas, como financiar. Como até selecionar
previamente candidato, não, porque isso fere ao conceito nosso de democracia. Em alguns lugares, a democracia casa com mérito. Então, para ser candidato, tem que ter mérito. Demonstrado em atividades anteriores. Um médico ruim não pode se candidatar a deputado em alguns lugares. E outros por razões religiosas, como a gente sabe. Aqui a gente não vai conseguir colocar o mérito dentro do processo de seleção dos parlamentares, governadores, presidente da República. Então não é o processo de seleção, mas é o processo de preparação. O ministro falou em algum momento algo sobre termos uma mente clara. Essa mente clara só chega por meio da educação. A educação pode deformar também. É impossível você ter uma mente clara com a educação insuficiente. Mas é possível ter uma mente deformada com a educação suficiente. Esse lado aqui vamos deixar de lado para os educadores. Esse lado aqui é dos educacionistas. O educador é o que cuida da sala de aula. O educacionista é o que cuida politicamente de todas as salas de aula. E deixa que dentro dela o professor exerça o seu trabalho com liberdade. Pois bem, a reforma política que o Renovar quer fazer exige que vocês sejam educacionistas, ou vocês não vão fazer a reforma política funcionar no Brasil. Sem preparar os eleitores. E esses eleitores se transformarem em candidatos com uma nova mente, a reforma política vai continuar patinando como a gente vem fazendo. E às vezes até no sentido contrário. A última reforma política foi antidemocrática. Eu, como tenho mandato, eu tenho mais facilidade de me reeleger hoje, apesar do caráter negativo de ser parlamentar, do que os novos. Pensa que a campanha de 45 dias, quem não é conhecido não vai nem conseguir se fazer conhecido. Depois, a maneira de escolher dentro dos partidos. Então, as reformas políticas fracassarão se nós não fizermos, além da reforma da infraestrutura, da reforma das leis, da reforma do funcionamento, a reforma da mente, superestrutura, cultura política desse país. E eu não vejo como fazer isso sem garantir educação de qualidade para todos, desde a primeira infância. Por isso, o primeiro compromisso, ao lado da reforma também, e a senadora Ana Amélia falou algo importante. Sem política não se faz. E eu pensei, sem educação não se faz. Mas a política é que vai permitir fazer a educação. Então a política tem essa. É a política que vai definir, escolher prioridades e colocar como prioridade a educação. É a política que vai escolher colocar dinheiro como prioridade a educação e exigir do professor que vai ganhar muito bem alta dedicação, avaliação permanente, quebrar o latifúndio de uma estabilidade sem resultados. A reforma educacional é um ponto fundamental, a meu ver, da reforma política. Estou disposto a discutir com vocês cada um desses pontos que eu recomendo. Vai de todos os níveis. Vai do nível de, como o ministro lembrou, que eu defendo, distrital, só que eu defendo mais que distrital entre dois. Eu defendo 3 tipos de deputados. O eleito pelo 40% eleito pelo Estado, 40% eleito pelo Distrito e 20% eleito pelo Brasil inteiro. Eu defendo o conceito de deputado nacional. Alguns dizem que vai eleger jogador de futebol, artista de cinema, líder religioso. É possível, mas vai eleger também presidentes de partido. Vai eleger grandes líderes, vai eleger intelectuais. Celso Furtado jamais se elegeria deputado na Paraíba.
não deram o título dele, mas ele era capaz de se eleger deputado pelo Brasil. Então vai desde mudança de estilo, financiamento, até coisas culturais. Mudar o nome. Eu acho que devia seguir um americanismo. Um deputado chamado de representante do eleitor. Uma coisa é você acordar e dizer, hoje eu vou lá eleger aquele deputado. Já começa com o nome feio. A outra é dizer, hoje eu vou eleger quem vai ser o meu representante no cenário nacional. Muda a concepção. São pequenas mudanças culturais que a gente precisa fazer também. Pois bem, eu estou disposto a debater isso quando quiserem, quais são os pontos. Mas eu não queria perder a chance, considerando a importância que são vocês pela idade, eu não disse pela geração, é a mesma, que a geração para mim não é a idade biológica, é a idade mental, e vocês não são muito diferentes de nós aqui, do ponto instrumental, são produto do meu Brasil, mas eu não queria perder a chance de falar diante de jovens, na idade, etariamente, essa ideia. Vocês querem fazer reforma política? Não esqueçam que é preciso que nesse país tenhamos escolas com a qualidade igual às melhores do mundo. E não vai ser a minha geração biológica que vai fazer isso, não. Vai ser a geração biológica de vocês, se vocês forem capazes de dar o salto e se livrarem da mentalidade da minha geração biológica. Eu vim aqui, eu confio que vocês vão ser capazes disso. Eu vim aqui, eu acredito, e falando sobre isso, é capaz da gente chegar lá. E essa é a contribuição que eu quero dar. Tentar transformar vocês, não apenas em reformadores de leite, mas reformadores de mente. Não apenas reformadores da estrutura do sistema político, mas educacionistas. Em um país que seja capaz de educar a todos os seus filhos com máxima qualidade e igualdade nessa qualidade. Que os melhores cresçam com o talento e a persistência. E não porque herdaram e compraram a chance de evoluir. Um grande abraço e muito obrigado.